sou o Luiz Pizzini e a Bruna vai ajudar também. Então, a agenda de hoje é sobre uma apresentação do que a gente vai falar, por que monitorar, como monitorar APIs, testes em APIs, como testar APIs e quais ferramentas a gente utiliza normalmente nos clientes para testes de APIs. Então, eu sou Luiz Pizzini, formado em engenharia, fiz um MBA em engenharia de software, trabalho na Sensid há 4 anos como consultor SOA e APIs. E todo cliente é uma nova descoberta, uma nova frente aí que a gente acaba aprendendo bastante e conseguindo ajudar os clientes aí na transformação digital. Bom, eu sou a Bruna, trabalho na área de qualidade há mais de 7 anos. E a gente está lá na Sensid há algum tempo ajudando o pessoal a entregar um produto com cada vez mais qualidade. A gente vai começar com monitoramento, né? Por que monitorar uma API? Você monitora a API para saber como que está a saúde dela. Você precisa saber se a API está de pé, se ela não está dando muito erro, entender, por exemplo, está dando muito erro 500, mas beleza, está dando erro no back-end ou está dando erro, a API está fora, o porquê aquilo. A gente precisa... existem monitoramentos, por exemplo, de latência para entender, eu preciso subir mais máquina para aguentar o tranco de uma Black Friday. E uma outra parte muito interessante, que com os relatórios de monitoramento, você consegue guiar o seu negócio. Por exemplo, eu consigo ver quais apps estão sendo mais utilizados da minha API, quais endpoints são mais utilizados. Então, dá para fazer um trabalho de engagement em cima do que não é utilizado para aumentar a experiência do usuário, por exemplo. Prever picos, prever a capacidade de chamadas. E, assim, indo um pouco mais além, você consegue estudar um relatório e até montar um BI em cima para melhorar o seu produto e a experiência como um todo. Uma das ferramentas que são utilizadas para monitoramento é o Kibana, tem o Jenkins também, que o Pizzini vai falar daqui a pouco. E a gente pode ver aqui um relatório, esse primeiro aqui em cima, em preto, é a quantidade de chamadas. É muito visível que, da meia-noite às 6 da manhã, o pessoal não estava usando a API, não estava tendo tanta interação. E a gente também consegue observar a quantidade de erros que tinha, a quantidade de sucessos, e assim fazer um monitoramento mais ativo. Antes, você viu que está caindo, você já vai lá e toma uma ação em cima daquilo. Esse gráfico aqui da esquerda, ele é os apps que são utilizados. Cada linha rosa, a verde, o app, quando que ele foi utilizado. E aqui dá para ver que o rosa foi o mais utilizado e os outros nem tanto. Então, será que a gente precisa dessa quantidade de apps? Será que a gente precisa fazer um engagement em cima de alguns? Ou a gente vai evoluir esses que são mais utilizados para que lado que o meu negócio quer realmente ir? Só voltando um passo aqui, a questão da meia-noite às 6 também, na monitoração, serve para momentos, por exemplo, você tem uma máquina na nuvem, que ela é uma T3 Large lá da AWS, e que durante a madrugada você não precisa deixar ela ligada full, você pode diminuir ela, porque a quantidade de chamadas que você tem não condiz com o tamanho da máquina, então você consegue ter diminuição de custo, ter todo um trabalho em cima dessas análises, em cima de monitoramento. E esse outro gráfico da esquerda aqui embaixo é o de latência, que também ajuda nesse tipo de ação. É importante também de latência, por exemplo, você faz uma API, um microserviço, que seja, com um payload muito grande. Então, você consegue ter métricas e falar assim, não, essa API está demorando para responder, vamos ter que tunar ela, pode ser banco de dados, a gente precisa fazer alguma ação para diminuir essa latência. Então, esses relatórios, você consegue, a partir de uma análise dele, ver qual que é o seu ofensor e trabalhar nisso para melhorar o seu back-end.
E é um brilho nos olhos de gestores, pessoal de negócios também, para a distância conseguir entender como que estão indo as coisas. Hoje o gateway da Sensidia já tem essa parte do Kibana, então você tem a plataforma, você já consegue fazer. Eu vou mostrar aqui uma monitoração via Jenkins, tá? Basicamente, eu só estou monitorando aqui, fazendo um cur na URL. Eu não estou vendo latência, eu não estou vendo nada. Só quero ver se aquele endpoint está ativo. Por quê? A gente consegue ir fazendo o ping, fazendo o cur, ver se está ativo. E se tiver alguma falha, 3 tentativas, o Jenkins você consegue configurar o step lá para falar assim, não, manda um e-mail para mim quando tiver 3 erros, e aí uma pessoa vai ter que ver isso e tratar, e tentar descobrir o que está acontecendo, tá? Então, só vou voltar aqui. Então, aqui eu criei um Jenkins aqui como um projeto de API User Monitoração. Eu criei um microserviço aqui, tá? Então, se vocês olharem aqui, está tudo vermelhinho, porque ele está sendo executado em um minuto. Só vou mostrar aqui o log. Então, ele fez um cur aqui e deu connection refuse, tá? Então, eu vou subir aqui meu microserviço. Beleza, ele subiu. Agora vamos ter que esperar um minuto aqui para começar a ficar azulzinho aqui e o Jenkins indicando que ele conseguiu. Vamos fazer um build, não. Vamos ver. Quem que trabalha com Jenkins aqui, que conhece já? Ah, legal, a maioria. Então aqui, ele já conseguiu. Então a gente fez o cur aqui. Esse daqui deu request não suportado, porque eu não tenho um get de users aqui para tudo, eu tenho só por ID. Mas, a princípio, a gente conseguiu mostrar que o Jenkins já conseguiu, teve a oportunidade de mostrar que a API, tá, o recurso está ok. Você pode fazer para todos os seus recursos, aí é conforme cada um tem a necessidade, tá? E você pode colocar o Slack, caiu, manda uma mensagem no Slack, aí é conforme cada um. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Só tem a questão das... Hoje a gente fez no Jenkins, mas tem outras ferramentas, tipo o Nagios. Alguém conhece Nagios aqui? O Cact, os Zabbix. Então, a gente está fazendo aqui uma monitoração que é mais camada de rede, vamos chamar assim, né? E pode ser o Kibana também para fazer alguma coisa mais de performance, de latência, aí cada um desenvolve do jeito que acha melhor. Então a gente propõe, alguns clientes utilizam essa forma aqui. Agora a gente vai para a parte de testes de API. Quem trabalha com API, desenvolvedor de API, e quem que testa? Por que o teste é importante, né? A gente precisa entregar o que o cliente pediu. O cliente entenda a pessoa que vai utilizar a API, um cliente externo, isso daí, os stakeholders. E como que a gente garante que a gente está entregando o que foi pedido? Testando, com testes funcionais e testes não funcionais. Os testes funcionais são testes focados na regra de negócio daquela API. Existem vários tipos de teste, aqui a gente está citando alguns, que são aplicados em API. Você tem que testar. Eu gosto de falar dessa pirâmide de testes, que ela é muito famosa na área de qualidade. O que ela representa? Teste de unidade. O teste de unidade ele é a primeira camada que tem que ser feita e coberta. Ele é um teste mais rápido de fazer, de rodar, e mais barato, porque o desenvolvedor está ali fazendo, aí ele já cobre aquele método que ele está trabalhando. Depois a gente tem o teste de serviço, que é na camada intermediária. O teste de serviço ele abrange mais do que a unidade, e ele pode abranger tanto testes de integração quanto testes de aceitação.
O teste de serviço ele foca no microserviço e na comunicação entre um microserviço com o outro, que é o teste de integração. Teste de sistema também é feito nessa camada de serviço, mas o teste de sistema é um teste mais end-to-end, relacionado àquelas APIs. Então, ele é um pouco mais robusto, um pouco mais caro de ser feito, porque se você altera alguma parte daquela API, ele pode quebrar, a manutenção é um pouco mais cara, mas, ainda assim, ele agrega muito para a questão dos testes. E o teste de UI, que é o que tem que ter em menor quantidade, porque você está fazendo teste de tela, teste de front-end, normalmente. É muito caro, muda toda hora, é o que o cliente vê, então ele gosta de mudar de ideia e acaba quebrando muito. Os testes de regressão são, normalmente, todos esses testes são possíveis de ser automatizados. Os testes de regressão são testes que você escolhe uma suíte de testes, quais são as principais features a serem testadas, e aí você roda uma regressão em cima para garantir que aquilo que estava funcionando continua funcionando e o que está sendo entregue também está de acordo com o esperado. Um específico, assim, conversando sobre API, que é muito importante, é o teste de retrocompatibilidade. Porque você tem um contrato da API e você precisa garantir que aquele contrato está sendo cumprido. Se você está evoluindo a API, você não pode simplesmente trocar todo o contrato sem avisar seu cliente. Ou você garante que o que estava funcionando continua e você evolui de uma maneira que aquilo não quebre, ou você cria 2 versões daquela API e você garante as 2 por um tempo até seu cliente conseguir mudar a chave e trabalhar em cima da nova versão. Algumas ferramentas de teste, REST Assured, Selenium, Cucumber, que a gente utiliza para fazer automação de testes. Uma outra coisa importante é que testar não é você validar um status. Testar é você validar todo o contexto, principalmente falando de regra de negócio. Em testes não funcionais, são testes que são mais focados na estabilidade da API. Testes de segurança, validar se quem tem acesso àquele endpoint é quem realmente tem que ter, ou eu tenho acesso a um e não a outro, teste de autorização, testes de performance, quantos usuários minha API tem que aguentar por X tempo, ou eu mandar um payload de X gigas, ele vai aguentar, ele não vai cair, você focando na estabilidade da API. E também o tempo de resposta dela, porque não adianta nada, ela está lá de pé, só que ela demorar uma eternidade para responder para o usuário. Algumas ferramentas focadas em testes não funcionais. O Load Impact, que é uma ferramenta legal para testes de segurança. Que vocês estão ouvindo? O Load Impact, você consegue ver de onde que está vindo aquela requisição. Então, se uma hora ela veio lá da Ásia, outra hora, 2 minutos depois, o mesmo usuário fez a requisição dos Estados Unidos, tem alguma coisa errada. O JMeter e o Gatling também são muito utilizados para esses testes de performance. Sabendo quais tipos de testes a gente faz numa API, o que eu preciso saber sobre aquela API para fazer os testes? Alguém conhece o Swagger? Trabalham com isso? Legal. O Swagger é uma documentação praticamente universal de APIs, onde tem todo o contrato. Quanto mais completa, melhor para nós. Por quê? Porque você consegue saber o que tem que passar no header, no query param, que método que é, a resposta. A resposta é só status, a resposta vem um body, a resposta vem um header. E aí, existem, por exemplo, Postman, que você consegue importar um Swagger, e aí você não precisa se preocupar com esses testes de contrato em si, você se preocupa com as regras de negócio.
qual o limite dos campos, quais são os campos obrigatórios. Existe uma regra de status. O status só tem aprovado e reprovado. Se eu mandar um outro tipo, o que ele vai me retornar? Ou, o status reprovado não pode voltar para aprovado. Então, o que a API vai responder se eu tentar fazer esse tipo de alteração? Se eu não estou mandando todos os campos obrigatórios, que resposta vai ter? Estou mandando coisa a mais, que resposta vai ter? Então, esse tipo de teste que é legal a gente fazer na camada de serviço. Agora, uma ferramenta muito utilizada por nós, acredito que pela maioria do pessoal que trabalha com API, é o Postman. Quem conhece o Postman aqui? Todo mundo. Então, aqui é só para mostrar a questão da tela do Postman. Então, ali a gente seleciona o método HTTP, coloca o URL, os headers, o body, os queries params e executar a chamada. Basicamente, com isso, você já consegue fazer um teste de uma API. O legal do Postman é que você consegue fazer os testes e consegue gerar informações antes do seu teste. Então, por exemplo, ali tem o pré-request script. O que essa função faz? Gera um CPF. Você quer fazer um teste, toda hora tem que entrar no site, ficar gerando um CPF. Não, é uma função JavaScript aqui que gera e você já consegue referenciar a variável que foi gerada no seu body e fazer as chamadas. Outra questão aqui é a questão do próprio teste mesmo de resposta. Então, aqui eu valido se o retorno foi com um status code 412. Teve no body um 412.001 com essa mensagem? Teve. Então, você define quais são os seus testes e ele alarma para você se está dentro ou não do teste. Tá. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Então, está aqui o microserviço está executando. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um CRUD, tá? Então, de criar usuários. Então, tem um post user, o get users, o pet users e o delete, tá? Então, aqui eu tenho a URL, tá? No meu header, tenho qual que é o content type, nesse caso é um application JSON. No meu body, eu tenho que passar um CPF, o nome, o endereço e um telefone. Tá? Essas informações aqui estão fixas para os nossos testes. E aqui no teste, eu valido algumas informações. Eu vou criar o usuário aqui só para mostrar já. Então, beleza. Ele criou o usuário aqui. O usuário 44. Então, eu vou ver aqui no meu banco de dados aqui. Está aqui, usuário 44, João da Silva. Aí, o teste, ele passou, ou seja, deu um create user. Vamos analisar aqui. Esse status code aqui que eu estou verificando é só para dar se eu criar um usuário que não existe por alguma falta de campo, alguma coisa, para não dar um erro. Então, eu fiz esse teste aqui, create user. O que ele espera? Ele espera no response, aumentar. Vocês estão enxergando bem? Deixa eu Sim, tentar mais aqui. ou menos. Não vou conseguir aumentar. Deixa eu... Beleza. Então, o que a gente fez aqui? Então, a gente criou um teste create user. Tá? A gente espera no response, o status code tem que ser 201 ou 202. Que é quando você faz um create lá, você tem que receber esse tipo de resposta. Se for diferente disso, ele vai alarmar. Então, eu tenho aqui um post que ele vai... Estou passando, em vez de CPF, eu coloquei CPF-A, só para dar um erro na hora de for criar. Tá? Ele retornou aqui 3 status codes, que eu valido os campos obrigatórios. Deixa eu jogar aqui para vocês. Então, ele retorna o 412.001, que o CPF não foi informado. Então, 412.002, o nome não informado e o endereço não informado. Então, ele fez essa validação. E aqui no meu teste, eu validei
essas informações aqui. Então, como é um teste de erro mesmo, então de verificar se os campos são obrigatórios ou não, então ele passou em todos os testes aqui. Aí eu vou pegar meu script de teste. Então, eu verifico. É um 412? Porque eu gerei uma informação errada, ele não conseguiu validar. O texto, dentro do body, tem o 412.001? Tem o 412.001. Está com esse CPF não informado? Tá. Casos que a gente encontra no dia a dia, por exemplo, acentuação. Às vezes um desenvolvedor usa uma outra IDE lá e que acaba bagunçando a acentuação. Então, aqui já pegaria um erro e já teria como analisar. Então, aí aqui eu fiz a questão do get. Então, eu verifico aqui, eu tenho o ID do usuário que eu acabei de criar. Então, o ID 44, o CPF, o João da Silva, Rua Pix e um telefone qualquer aí. Então, ele retornou sucesso e eu verifico se o status code foi 200, que é sucesso. Então, eu consigo fazer. Agora, eu vou fazer uma atualização. Lembra que eu falei para vocês das variáveis? Então, quando você no Postman você usa variáveis globais ou variáveis locais, você normalmente usa aqui, user ID. O que eu fiz no post? No teste, eu seto a variável aqui. Então, se o status code foi 201, que o usuário criado, eu pego a variável, eu vou criar a variável user ID com o location. Eu só faço um split aqui porque ele retorna os paths, né? Então eu só pego o último valor. Aí aqui eu já tenho o ID que é o 44. Então se eu clicar aqui, o value desse cara já está 44. Isso é legal para você automatizar um teste, fazer algo dessa forma. Então aqui eu vou trocar o nome da pessoa, João da Silva 2, vai. Então, a gente vem no banco aqui. Aqui, o 44 está o João da Silva 2. E agora eu vou deletar esse usuário 44 aqui. Não preciso passar nada no body. A única coisa que eu vou validar aqui é o 204, que é um non content que o usuário foi deletado. Beleza, o usuário foi removido com sucesso. Aí, se eu vier aqui no banco, o usuário 44 já não existe mais. Aí, como tem que fazer? A gente consegue aqui no próprio Postman automatizar. Então, se eu vim aqui eu criei uma collection do Apix aqui, vou dar um run. Ele abre esse collection runner aqui, você seleciona. Eu quero executar todos os sucessos ou todos os erros. Eu vou executar tudo. Deixa eu ser no environment aqui. Beleza. Ele executou 21 testes, tá? Não deu nenhum erro, e aí aqui a gente consegue ver as respostas. Então, esse cara não teve, eu consigo ver aqui, eu criei esse CPF, tal, então, com essa automação você consegue. Então, o que ele fez? Primeiro ele criou, depois ele obteve, ele atualizou, depois ele deletou. Então, se vier aqui no banco de dados, não vai ter o 45, porque ele já fez todo esse processo e já limpou. Tá, aí, vamos lá. Aí também tem a questão do Newman. O Newman é o cara que automatiza o Postman, vamos falar assim. Então, você cria a collection, exporta, e você pode executar ele via comando ou próprio via Jenkins. Então, aqui tem os dois casos, né, que eu acabei fazendo. Então, eu tenho minha collection exportada aqui. Não dá. Aí depois eu copio para a tela. Então aqui ele já já fez todos os testes. Então vou jogar no Notepad aqui só para vocês visualizarem melhor. E pensando no Newman e no Jenkins, dá para você fazer um pipeline, por exemplo, a cada commit que o desenvolvedor fizer, eu vou rodar um sanity testes com os principais fluxos felizes para garantir que não tem nada rodando e vai ser algo rápido.
Aí, para a hora de gerar uma build, eu rodo uma regressão para ter certeza que está tudo ok antes de entregar para o cliente. Então, aqui ele gera só um relatório, então aqueles testes que eu executei no próprio Postman, e aqui ele executa de forma automática, vamos falar assim, e depois gera para você um relatório. Então, quantos foram executados, quantos falharam, tudo nessa questão. Aí tem a questão de como... Opa, perdi aqui. Como executar o Newman via Jenkins. Na verdade, é um comando shell que você pode executar no próprio Jenkins e ele retorna a mesma tela para você. Deixa eu mostrar aqui. Então, eu tenho aqui a API de user, está o solzinho ali. Então, vou rodar um build aqui. No caso, eu não vou buildar o projeto, nada, mas pode buildar, você pode colocar o sonar, fazer toda a sua pipeline de deploy. Então, a gente acabou de executar aqui. Então, ele executou o Newman. A mesma tela que saiu ali no meu terminal é a que veio aqui. Mas quem executou foi o Jenkins, então você pode fazer toda na parte de deploy. E a última questão aqui, que é a questão do JMeter, para fazer testes de estresse, testes de carga. Então, a gente também acabei desenvolvendo aqui para mostrar para vocês. Então, eu criei aqui uma thread, fiz o request aqui, então eu estou fazendo um get, está meio ruim de ler, mas no users eu vou pegar sempre o usuário 1. Oi? Vou mostrar aqui, fazendo 10 usuários, simulando 10 chamadas. Então, no total vão ser 1000 chamadas nesse período de tempo. Então, aí você consegue colocar aqui os requests. Eu só vou limpar aqui, que estava do... Dá um clear aqui, dá um clear, um clear. Então, beleza. Então, eu vou executar o teste aqui. A gente consegue acompanhando aqui. Aqui a barra está rolando aqui. Então, aqui tem todas as minhas chamadas, foram 1000 chamadas, tá? Ele consegue mostrar para vocês o status, foi ok ou não, quantos bytes e a latência. Então, a média aqui, batendo o olho, é de 2 segundos, 2 milissegundos o get que eu estou fazendo. Então, você pode fazer um post, normalmente é maior, causa o body, escrever em banco, tem toda essa questão. Só para mostrar o gráfico aqui. Então, aqui ele já gerou um gráfico. A maior latência que a gente teve foi de 23 milissegundos. Então, a gente, sei lá, tentar ver um index para a tabela, tentar ver algo para melhorar essa latência, ou não, isso está atendendo o cliente, está tranquilo. Uma dica que eu dou para a parte de testes de performance e estresse sempre que vocês coletarem o requisito real do cliente, dobra a meta e triplica a meta para ter certeza de que não vai ter nenhuma surpresa lá na frente em produção. Bom, é isso. Agora a questão de dúvidas, perguntas. Pode falar. Como é que vocês fazem para realizar os testes em produção, vendo o processo de gestão de mudança? Supondo, alguém esqueceu de subir uma parte do deploy e vai fazer o teste quebra em produção. Como é que faz o create, o delete, essa parte? Como é que vocês aconselham a fazer assim? Bom, aí depende do cliente. Então, tem clientes que já estão bem maduros em questão de CI/CD, então já faz toda a entrega, já roda já faz o deploy tudo. E depois desse deploy, já é feito esses testes. Então, se viu que teve esse teste, aí já faz o rollback ali, já nem passa na pipeline e já para naquele ponto. É justamente isso, a automatização é para não acontecer isso. O ideal é fazer o teste num ambiente pré-prod.
E em produção não ter nenhuma surpresa. E esse ambiente de pré-prod ser exatamente o ambiente de produção, com dados fake, claro. E tem casos também que a gente é bom fazer em produção mesmo, migra a base, faz o teste, volta a base, porque 99% dos casos, produção não é igual a homologação. Então, a chance de ter problema em produção, às vezes, é maior ou não. As pessoas colocam homologação uma máquina pequena, produção uma máquina maior, e não consegue ver realmente a capacidade. Vocês falaram do Newman, do Postman com o Jenkins ali. Eu já ouvi falar, assim, existe alguma certa discussão de que o Cucumber gera um pouco mais valor para negócio, assim. O que vocês acham disso? Realmente, vocês, da experiência de vocês, isso é um mito, não é? O que vocês recomendam usar? A gente usa o Cucumber hoje para escrever os BDDs e a gente automatiza ele para as principais regras de negócio. Então, assim, considerando que você já tem toda a base automatizada, que é a cobertura dos testes unitários, os testes específicos de cada microserviço também estão cobertos, o Cucumber gera muito valor, tanto na questão para o desenvolvedor entender o que o sistema faz, como o próprio analista de negócios saber que aquilo é o que está sendo entregue mesmo. Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Bom. Eu só queria falar uma frase para finalizar, que a qualidade ela é responsabilidade de todos, do time como um todo. Não é a equipe de testes, não é o desenvolvedor que fez aquela feature. Então, fica só essa frase para encerrar. Frase de efeito aí. Bom, obrigado, Bruna. Obrigado, Pizzini.